Olá, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. E o destaque, claro, neste momento é para o setor sucroenergético. Vamos falar então com Pablo Dissi, que é presidente e CEO da Volkswagen América Latina, porque o grupo, tem realizado ações recentes aí que apontam para o etanol como um dos principais agentes de descarbonização. E, mais recentemente também o grupo anunciou a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento em biocombustíveis aqui no Brasil. Então, para a gente falar mais sobre todos esses assuntos, a gente conversa agora com o Pablo. Pablo, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas e pela sua disponibilidade, viu? Jonatas, bom dia. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Pablo. Bom, eu queria saber, para a Volkswagen, como vocês veem a questão do etanol na mobilidade relacionada ao baixo carbono, Vocês acreditam que o etanol pode ser um importante agente nesse cenário? Claro, mas antes o CO2 no mundo é um tema muito relevante para a Vox e acho que para o mundo todo, para muitas empresas. E dentro desse cenário, a Volkswagen tem um portfólio de produtos, de ideias, muito bom. E eu vejo isso como um cardápio, Jonatas. Então, nós temos os carros elétricos, os carros híbridos, que para alguns países funcionam super bem. Mas para o Brasil, nós já temos o etanol, que dependendo do carro, entre 85% a 90% menos emissões de CO2 em relação à gasolina. Ou seja, não precisamos esperar 5 ou 10 anos para eletrificar o Brasil. Nós já temos o benefício hoje. Então, nós acreditamos muito no potencial do etanol, tanto para o Brasil como para outros países ao redor do mundo, porque tem outros países também que poderiam levar essa mesma solução para seus países. Perfeito. Pablo, de certa forma, então, vocês consideram o etanol um combustível que seria, que caminharia junto, vamos dizer assim, com os carros que são movidos a eletricidade? Como é que vocês veem esse cenário? Ótimo. Então, olha, o etanol pode ajudar em várias coisas. Primeiro, um motor a combustão, que hoje existe o motor flex, aqui no Brasil, que nós temos um histórico enorme no país. A Volkswagen foi a primeira montadora no Brasil para lançar o motor flex fuel, lá em 2003. E isso, como já falei, reduz entre 85% a 90% as emissões de CO2. Por exemplo, na Volkswagen, nós definimos, alguns meses atrás, de toda a nossa frota ser abastecida somente com etanol. Aí já reduzi 90% das emissões da Volkswagen nos carros da frota. A segunda opção é nos carros híbridos. Ter uma tecnologia com um possível motor flex fuel, Porque o carro híbrido parte se move com eletricidade gerada e com um motor a combustão, que hoje é a combustão, mas pode ser um motor flex, a base de etanol. Então, essa é a segunda perna. E uma terceira, que aí precisamos de pesquisas, é como podemos levar esse etanol a um carro a bateria, um carro elétrico. E aí, claro, nós não temos toda a competência, precisamos fazer pesquisas com universidades e outras empresas para chegar a uma solução. Então, eu acho que o etanol tem um futuro enorme nas 3 aplicações que nós temos na Volkswagen. Perfeito, perfeito. E a gente pode falar, Pablo, que o Brasil, promove o etanol de cana-de-açúcar já há várias décadas, E como é que o mundo olha esse cenário nosso também, Porque o mundo está bastante atento à questão dos carros a bateria, Mas também seria importante o mundo olhar para esse nosso cenário que a gente já domina há algum tempo, Eu acho que, Jonathan, esse é um ponto-chave que você perguntou. E nós precisamos comunicar. Então, acho que esse etanol já tem um histórico de sucesso no país, mas por vários motivos, alguns países rejeitam. E eu entendo as perguntas que recebo do exterior, não só da Alemanha, Por exemplo, como o etanol vai afetar a Amazônia? Não, amigo, a Amazônia, a cana-de-açúcar não pode ser plantada na Amazônia. No mínimo tem 2.500 quilômetros de distância. Como vai afetar o etanol, a cana-de-açúcar? Vai concorrer com os alimentos? Mas não, meu amigo, o etanol é só plantado em 0,8%
da terra no Brasil. Então, eu acho que essas são mensagens chaves que a indústria, diferentes empresas precisamos passar e comunicar, e comunicar, e comunicar. Esse é um ponto. O segundo ponto, Jonatas, é também precisamos entender a geopolítica. Tem países que, de fato, quando eles produzem etanol, principalmente de milho, concorrem com a comida, né? E aí pode ser que não tenha sentido. Mas tudo bem. Tem países como a Índia, tem o continente africano, tem muitos outros países que etanol é uma opção viável. Então, eu acho que não é um 100 ou um 0. Temos que entender que para muitos países o etanol é uma ótima opção, para outros não tanto. Então, o que estou vendo é que muitos países, mesmo sem produção de etanol, eles estão aumentando de 5% para 10% se o uso de etanol. Até a Fórmula 1 foi de 5,75% para 10% nessa temporada. Então, acho que precisamos respeitar isso e que cada um tenha seu cardápio de energia e nós continuar aumentando esse share de etanol no mundo. Com certeza. Bom, Pablo, você até mencionou a questão da Índia, né, que é um grande produtor aí de cana-de-açúcar no mundo, né, o segundo apenas atrás do Brasil, né, e a Índia recentemente, de fato, também tem adotado medidas que apontam para uma mobilidade muito mais sustentável, utilizando-se do etanol, né, nos próximos anos, né. Como é que a gente pode ver essa sinalização da Índia e como que o Brasil, em relação à indústria também, pode ver oportunidades em toda essa sinalização do país, né? Porque eles recentemente anunciaram que vão antecipar o aumento da mistura de etanol na gasolina, também já se movimentam para, de alguma forma, ter uma indústria que produza etanol e também uma indústria que produza carros flex lá no país. Como é que a gente pode ver todo esse cenário? Olha, é uma ótima notícia e uma baita oportunidade para as empresas aqui no Brasil. O embaixador da Índia no Brasil, estive aqui nessa sala algumas semanas atrás, conversando. Ele estava procurando conhecimento, transferência de conhecimento para a Índia. Então, nós temos muito conhecimento nas indústrias, nas usinas, no campo. Nós temos muito conhecimento de engenharia. Então, nós podemos contribuir muito para o desenvolvimento da Índia. E, por outro lado, ter maior volume em outras partes do mundo vai abrir portas para que outras empresas e outros países tenham desenvolvimento do motor flex ou do carro a etanol. Porque uma mensagem que quero passar, Jonatas, para você e para a audiência, é que nós não podemos voltar à crise lá de 20 anos atrás, que faltou etanol no posto de combustível, ou que tive uma briga entre o quanto de açúcar e quanto de etanol vou a produzir, porque se nós temos isso daí, vai tirar credibilidade nossa, de todo o sistema, né? Então, ter mais um país do tamanho da Índia produzindo etanol não vai concorrer com o Brasil, vai aumentar o mercado do etanol no mundo. Sim. Pablo, a Volkswagen recentemente, né, tem feito divulgações bastante importantes relacionadas ao etanol, né? Vocês recentemente tiveram aí o anúncio, né, de uma calculadora, né, que abasteça consciente. Vocês também realizam outras ações importantes. Queria que você falasse um pouco sobre essa movimentação de vocês da Volkswagen nesse sentido e que fale sobre essa calculadora recente que vocês anunciaram aí. Ótimo, Jonatas. Então, o conceito é comunicar, comunicar e comunicar, e que o consumidor faça a sua escolha. O que nós percebemos, conversando com clientes, com o setor do agronegócio, é que todo mundo está focado principalmente no preço, né? E às vezes não tem uma ideia qual realmente é o preço por quilômetro rodado. Então, com essa ideia nasceu a calculadora Abasteça Consciente, onde nós da Vox colocamos de uma forma simples, em uma tela, são 4 números. Qual é o cubo? Você coloca o preço da gasolina, qual é o preço do etanol por quilômetro rodado. Obviamente, a Volkswagen já sabe que veículo você tem, porque você tem um aplicativo, você tem um Nivus, tem um T-Cross, enfim. Com base no teu carro, o sistema já sabe qual é a relação entre gasolina e etanol, e aí te dá 4 números. O preço da gasolina por quilômetro rodado, o preço do etanol por quilômetro rodado, o CO2 da gasolina e o CO2 do etanol.
E às vezes, a diferença pode ser 1 centavo, 2 centavos para cima ou para baixo, etanol versus gasolina. Porém, o impacto no CO2 é enorme, como falei, 85% a 90% menos. Então, é importante comunicar para o consumidor, falar, olha, pode até que seja 1 centavo a mais por quilômetro rodado, mas olha quanto CO2 você, motorista, está contribuindo para reduzir o etanol. Não é a Volkswagen, não é o Jonatas, não é o canal Notícias Agrícolas, é você que está no volante, que você toma uma decisão. Então é um processo de comunicação que as pessoas entendam qual é o impacto real do etanol na redução do CO2 no Brasil. Certamente. E é importante isso realmente, né, para os consumidores terem essa noção, né, Pablo? Bom, recentemente vocês também da Volkswagen, né, anunciaram aí, né, que o Brasil vai sediar e liderar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento voltado para o estudo de soluções tecnológicas baseadas em etanol, né, em biocombustíveis. Queria que você falasse um pouco sobre esse centro, né, e você, né, nas suas falas anteriores, você mencionou, né, a possibilidade aí nos próximos anos de um motor híbrido flex utilizando o etanol, né? Esse centro ele vai ajudar nesse processo também, no desenvolvimento de soluções tecnológicas relacionadas a isso na Volkswagen, e o que mais a gente pode esperar desse centro? Então, primeiro eu tenho muito orgulho da aprovação do Conselho Mundial da Volkswagen e sou agradecido ao Conselho Mundial por ter aceito nossa proposta, né? Porque colocar o Brasil no centro de pesquisa e inovação para o mundo, para etanol e biocombustíveis, é um passo enorme para a nossa empresa. E o importante, Jonatas, é que esse conhecimento, esse centro de pesquisa fica aqui no país. Cada dia mais é importante manter o talento e a inovação no país, não tanto a parte de manufatura. Claro que se você tem inovação e o talento, a manufatura é uma consequência, mas se você não tem o conhecimento e o centro de pesquisa, com certeza não vai ter o processo de manufatura. Então, casar as duas coisas é muito importante. Nós demos um primeiro passo fantástico. Agora nós estamos trabalhando em como será nosso portfólio de produtos, com que motores, obviamente, a base de etanol e biocombustíveis. É importante pensar nesses motores ou esses produtos que não só sejam produtos para o Brasil ou a América Latina, que podamos exportar esses produtos para o mundo, né? Nós precisamos, eu sempre falo, jabuticabizar o mundo, ou seja, levar esse processo de etanol e que se eu exporto para a Rússia, se eu exporto para a África, e eles têm motor etanol, eles podem colocar etanol, mas se eles têm gasolina, como um motor flex, eles também podem colocar a gasolina. Mas para nós aumentaria o volume de conhecimento e de produção para exportar para o mundo Volkswagen. Sim. E quando a gente fala em relação ao híbrido flex também, existe essa possibilidade na Volkswagen nos próximos anos? Com certeza, não, esse é um dos pontos centrais, né? É um ponto central, porque o motor híbrido flex, nós temos todo o conhecimento, nós somos os inventores do motor flex aqui no Brasil. Então, nossa engenharia, tanto de carros como de motor, está preparada de 0 a 100, todos os processos para fazer esse tipo de desenvolvimentos. Tenho certeza que esse é um centro de competência muito importante para nós. Certamente. Podemos esperar, né, Pablo, aí ao longo dos próximos anos, então, muitas novidades aí relacionadas a esse centro de pesquisa e desenvolvimento voltado para os biocombustíveis, né? Muitas notícias, sempre pensando no consumidor do Brasil, da América Latina, obviamente, com tecnologia local, desenvolvida aqui no país. Isso para mim é fundamental, porque se nós desenvolvemos aqui a tecnologia, com pesquisas com consumidores aqui, vai ser um sucesso, vamos a vender mais, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, e é um círculo virtuoso, é uma economia circular que ajuda todo mundo. E até, você sabe que a produção de etanol, aproximadamente 92, 95% da produção de etanol vai para os carros aqui do Brasil. Então imagina, quanto mais vendamos, quanto mais sejamos bem-sucedidos, melhor vai ser para o setor agrícola. Com certeza, e né, essa liderança de vocês com esse centro também é importante, porque é motivo de orgulho também para a gente, né, do Brasil, enquanto indústria e também enquanto centro de ciência para o mundo, né? É um motivo de orgulho, é isso mesmo, e nos coloca, nós da Vox, dentro da estratégia mundial, né? Porque quando você escuta
todas as empresas, todo mundo fala do elétrico, um pouco de híbrido, mas ninguém está falando do etanol de biocombustível. E nós, sendo o centro de pesquisa de inovação para o mundo desde o Brasil, é um baita orgulho para a gente. Certeza. Pablo, para a gente encerrar, queria que você deixasse aí sua fala, né, que foi, né, porque resumisse aí toda a nossa entrevista relacionada então ao etanol como essa fonte tão importante para a gente, que o mundo consiga olhar para ele também como uma fonte importante no processo de descarbonização. A mensagem final é que estamos juntos nesse barco, as indústrias trabalhando em silos, automotiva por um lado, agrícola por outro, acabou. Cada vez mais nós precisamos trabalhar de forma transversal, juntos. Cada vez mais precisamos nos comunicar melhor dentro das nossas empresas, dentro do Brasil e fora do Brasil. E eu acho que uma mensagem única, clara, consistente dos benefícios do etanol, que a Volkswagen fala, que a indústria fala, que outras montadoras falem, e comunicar. E depois que o consumidor escolhe seus produtos. Mas o Brasil tem tudo para dar certo. Acho que nós estamos num momento chave para dobrar ou triplicar o volume do agronegócio à base do etanol. Então, estamos juntos nessa jornada. Com certeza. Bom, Pablo, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas e pela disponibilidade aí em conversar com a gente sobre esse assunto tão importante que a gente gosta tanto aqui no Notícias Agrícolas, viu? Jonatas, muito obrigado. Um abraço para você. E um abraço para a audiência. Um abraço. Bom, conversamos aí então aqui com Pablo Dicey, que é presidente e CEO da Volkswagen na América do Sul, e a gente que falou bastante em relação ao etanol como uma fonte, né, de descarbonização aí no mundo. A gente também falou bastante em relação à movimentação recente da Volkswagen, né, apontando para a importância do etanol, como o mundo pode olhar todo esse cenário, as ações que o grupo tem feito recentemente, né, o grupo que anunciou aí, né, que o Brasil vai sediar e liderar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para biocombustíveis aqui em solo brasileiro, né, com tecnologia voltada para o Volkswagen no mundo. Então, o mundo todo olhando para a gente aqui no cenário brasileiro, com essa tecnologia do etanol que a gente domina há tanto tempo, que o mundo deve ficar mais atento aí, a isso nos próximos anos como uma importante fonte para a mobilidade urbana mundial. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, continue ligado, a gente segue aqui com mais informações, o nosso site segue 24 horas online no ar, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.